Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui com o Ian Cook, diretor executivo da Stone Farm, empresa de consultoria global na área de gestão de riscos e compliance. E ele vai falar um pouquinho sobre a questão da lavagem de dinheiro, né, e a sua prevenção no Brasil, não é isso, Ian? Tudo bem? Isso mesmo. Tudo bem, Ana Maria? Obrigado pela oportunidade. Vamos falar um pouquinho, né, sobre a portaria aí, né, que foi publicada no final do último mês, que estabelece algumas obrigações específicas, né, para os operadores, em relação à prevenção à lavagem de dinheiro, né? Então vamos abordar um pouquinho esse tema aí que é bem relevante para o A segmento. gente quer saber qual que é, na sua opinião, né, a importância da inclusão desse tema na portaria que saiu agora, na portaria número 1330, é isso? É super importante, né? Acho que é um elemento aí que a gente já vinha discutindo, que era essencial que fosse abordado, né? A gente já sabia que ele seria, né? As obrigações relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro são essenciais no segmento de jogos, inclusive nas apostas esportivas, né? E isso a gente vê em outros países, né? Então, acho que muito se fala, por exemplo, na questão da manipulação de resultados, né? Em outros temas que também tem uma, né, jogo responsável e outros temas que também têm uma relevância enorme, mas especificamente a prevenção à lavagem de dinheiro é um que, enfim, é de suma importância e a gente fica feliz que ele finalmente foi abordado e até para que a discussão possa fluir, enfim, e que se identifique o modelo adequado para implementar isso, né, no segmento de apostas no Brasil. O que eu acho que talvez seja legal, né, mencionar brevemente é, né, o que é a lavagem de dinheiro e qual é a relevância dela no segmento de apostas, né? A lavagem de dinheiro é aquela ação, né, do criminoso de tentar ocultar a origem do dinheiro, né, a origem criminosa dos fundos, né? Então a lei define, né, no Brasil justamente isso, né? Então né, falando assim de uma forma, né, um pouco resumida, ela tem três fases, né? A colocação, que é quando, enfim, os valores oriundos da atividade criminosa ingressam no sistema financeiro, enfim, quando o dinheiro entra na economia formal. Uma segunda etapa, que é o que a gente chama de ocultação, e que em inglês usa-se o termo layering, né, que é criar camadas para dificultar esse rastreamento. Uhum. E por fim, é quando os valores, enfim, são utilizados, né, o criminoso, né, enfim, usufrui do lucro da atividade criminosa dele, enfim, compra bens de luxo, casas, carros, etc. E o segmento de apostas, jogos no modo geral, mas apostas esportivas também, é um segmento que pode sim ser utilizado por criminosos nessa tentativa de se lavar o dinheiro. Daí a importância de se implementar controles para prevenção, detecção e reporte das atividades suspeitas aos órgãos competentes. Perfeito. Eu ia mesmo te perguntar essa definição do que seria, né, a lavagem de dinheiro, o que é que se qualifica como lavagem de dinheiro. E o que que as apostas, as casas de apostas, perdão, vão precisar fazer para se adequar a essa obrigação? A portaria já, né, traz algumas dessas obrigações, ainda que de uma forma, né, ainda inicial, e obviamente isso vai ter que ser abordado ainda, né, pelos órgãos que, enfim, vão fazer auxiliar na implementação, né? O próprio Ministério da Fazenda, mas também o próprio COAF, né, que é o órgão no Brasil, que é a Unidade de Inteligência Financeira no Brasil, que recebe os reportes das entidades obrigadas, né, os bancos, etc., e faz as análises necessárias nos casos suspeitos. Mas, assim, o que eu acho que é importante a gente entender e que os operadores vão ter que implementar? É, Vai ter que existir um programa de prevenção à lavagem de dinheiro, né? Então, um programa que a instituição vai ter que implementar justamente com diretrizes, né, que incluam uma avaliação dos riscos de lavagem de dinheiro, que inclua
inclusive no desenvolvimento de produtos, de sistemas, que eles sejam analisados à luz da prevenção à lavagem de dinheiro, né? As próprias negociações, etc. E o que é importante, né? As obrigações ou um programa de prevenção à lavagem de dinheiro que se aplica a um banco, por exemplo, ou uma corretora de valores, não é o mesmo que se aplica a uma operadora, a uma casa de apostas. Precisa existir uma abordagem baseada no risco. Então, por isso que é importante entender qual é o risco, como se lava dinheiro por meio das apostas esportivas, para que sejam criados os controles adequados de detecção e de prevenção e também os mecanismos de reporte. Então, o que isso significa, né? Por exemplo, como identificar os apostadores, então, ter os controles e os registros adequados de nome, CPF, endereço, nos sistemas e fazer a verificação dessa identidade. Também, por exemplo, ter sistemas que monitorem a atividade do apostador para que uma operação atípica possa ser identificada e reportada. E aqui a gente não está falando de manipulação de resultados, aqui a gente está falando especificamente da lavagem de dinheiro. É importante também, e vai ser uma obrigação, ter esses registros guardados durante um determinado período de tempo. Então, 5 anos, 10 anos, de acordo com o que a regulamentação exigir, para que, eventualmente, né, daqui a 2 anos, o órgão possa solicitar essas informações e elas estejam disponíveis. Treinamento de todos os funcionários e a própria figura do profissional de compliance dentro da casa de apostas, né? Então, assim, você vai ter que ter alguém com esta responsabilidade, né, de zelar por este programa e pela operacionalização dele e para que ele seja respeitado e observado em todos os aspectos daquela operação. Como eu falei, desde na criação de um novo produto ou de uma nova forma de se apostar, até a questão dos reportes. Então, tudo isso precisa ser feito, de novo, pensando-se em quais são as maneiras de se lavar dinheiro nesse segmento e as próprias especificidades, né? A casa de aposta não vai receber dinheiro físico, então você não precisa ter controles para isso. A casa de aposta não vai emitir cartões de crédito, então você não precisa ter controles que um banco precisa ter. Então, é isso que a gente chama de abordagem baseada no risco. É bastante complexo. E você poderia dar exemplos de como as casas de apostas poderiam ser usadas, né, para a lavagem de dinheiro na prática? Infelizmente, né, assim, como outros segmentos, né, como eu falei, não, é uma operação lícita, uma operação legal, mas que ela pode, infelizmente, ser explorada, né, por criminosos, justamente para fazer essa atividade de ocultar a origem criminosa dos fundos, né? Então, por exemplo, um depósito em uma conta, né? Então, por exemplo, o lavador que cria uma conta numa casa de apostas, faz um depósito de um valor considerável e pouco tempo depois ele retira aquele valor sem ter feito apostas, por exemplo. Isso pode ser utilizado justamente nessa etapa em que a atividade é criar etapas, criar camadas, né? Então, o dinheiro passou por uma instituição financeira, foi para a casa de aposta, foi resgatado. Então, tudo isso cria uma dificuldade no rastreamento, né, da origem criminosa dos fundos. Então, é uma maneira com que se lava dinheiro. Ou então, por exemplo, realizar apostas com uma Falsas. atividade pouco significativa. Então, por exemplo, você apostar num resultado quase óbvio. Você vai ter um lucro muito pequeno, mas você, né, o apostador pode tentar utilizar, o lavador pode tentar utilizar isso para
demonstrar que aquele dinheiro, na verdade, é oriundo da aposta, né? Então, de novo, ou, por exemplo, fazer uma segregação de apostas, apostar nos dois resultados, por exemplo, numa aposta binária, você apostar tanto em um resultado quanto no outro, né? Que aí, obviamente, em um deles você vai ganhar, o outro você vai perder. Talvez haja uma pequena perda financeira, Uhum. mas com a vantagem para o lavador de que aquele valor, depois ao ser resgatado, pode ser declarado como oriundo de uma aposta. Então, assim, existem diversas formas com que isso pode acontecer, e por isso também existem os controles para se detectar e se reportar as atividades suspeitas, né? E acho que isso é uma coisa importante, né? Não cabe à casa de aposta, assim como não cabe ao banco, assim como não cabe a uma corretora de valores, a uma seguradora, fazer esse julgamento se aquele usuário é ou não um lavador. Cabe a essas entidades obrigadas reportar as atividades suspeitas, para que os órgãos competentes façam a sua análise, a sua investigação e determinem se aquilo é ou não passível de, enfim, uma investigação mais aprofundada, um processo criminal, etc. Então, a obrigação da casa de aposta, do operador, assim como em outros segmentos que já, né, têm essas obrigações, é justamente esse: fazer os registros da forma adequada e ter os mecanismos para identificar as atipicidades e reportar essas atipicidades. Perfeito, claríssimo. Ian, a Stone Turn tem uma atuação global, né, e clientes internacionais no segmento de jogos de apostas, jogos e apostas. O que vocês têm visto no exterior e como essa experiência pode ser relevante aqui no Brasil? Excelente pergunta. Isso acho que é super importante, né? A gente já vê em mercados regulados, muitas vezes um regulador justamente tendo um olhar bastante informado no segmento de apostas, ou seja, conhecendo justamente quais são os mecanismos pelos quais as casas de aposta são utilizadas para lavagem de dinheiro e tendo essas obrigações, e inclusive fazendo um trabalho de regulador mesmo, né, de auditoria e enfim, de inspeções, justamente para verificar se as casas de aposta estão fazendo o trabalho de forma adequada. A Austrália, por exemplo, ano passado, duas casas de aposta tiveram que responder a procedimentos administrativos junto ao órgão responsável pela prevenção à lavagem de dinheiro naquele país, justamente por não apresentarem, né, durante as inspeções regulares, os mecanismos e os registros adequados que dessem àquele órgão a segurança, né, e o conforto de que o trabalho de prevenção à lavagem de dinheiro estava sendo feito da forma correta. Então, a gente vê isso acontecendo sim, dando esse exemplo, né? Mas acho que é um dos vários de quando a gente vê justamente no mercado regulado as obrigações de prevenção à lavagem de dinheiro já em vigor e essas exigências para que esse trabalho seja feito de forma contínua, né? Não é simplesmente você ter uma bela política no papel ou você dizer que tem um sistema adequado ou ter um profissional responsável pela prevenção à lavagem de dinheiro, mas é um trabalho contínuo e que também tem que ser aperfeiçoado e aprimorado ao longo do tempo, né? A gente sempre brinca, né? O lavador está sempre um passo à frente, né? Assim como o fraudador, né? Então, conhecendo os controles e os mecanismos que existem, o lavador sempre vai tentar fazer alguma coisa nova, né? E se a gente, né? Enfim, existem estatísticas aí que falam que até 5% do PIB global é pode ser considerado como oriundo de atividade criminosa. Então, assim, a gente está falando de um valor astronômico do dinheiro que é lavado no mundo em todos os segmentos. E, né, o segmento de aposta é um desses muitos.
em que isso pode acontecer. Por isso, com, né, a portaria e a regulamentação do mercado de apostas esportivas no Brasil, a gente vai ver cada vez mais essas discussões, e isso acho que é um tema que a gente está só começando a falar dele, porque efetivamente, enfim, ainda tem-se muito a discutir, muito a se trabalhar para que, enfim, as casas de apostas possam cumprir essas obrigações que passam a existir a partir de agora. Perfeito. E mais uma pergunta que surgiu aqui: o que que leva, né, a uma casa de apostas, no caso, a iniciar uma investigação contra um determinado apostador, né? Quais são os indícios? Por que eles fariam uma coisa dessas? A casa de aposta, ela não vai investigar o apostador, ela vai é, né, fazer verificações para que ela tenha a segurança e o conforto de que aquele usuário tem os meios para a atividade, né, o volume de apostas, por exemplo, que ele possui junto àquela casa. Então, assim, nos mercados regulados, por exemplo, o que a gente vê é justamente isso. A casa de apostas tendo essa preocupação e entender quem é aquela pessoa, se os documentos que ela utilizou para se identificar são legítimos ou não, e até mesmo um passo adiante, que é fazer um trabalho de verificar a origem dos fundos utilizados pelo apostador. E isso pode ser feito de várias formas, solicitando documentos adicionais. Então, se aquele apostador alega que ele é um empresário, a casa de apostas pode solicitar o estatuto social daquela empresa da qual ele é sócio, ou se ele declara que ele, né, tem uma grande fortuna que ele herdou, algum outro documento que demonstre isso. E nos casos talvez um pouco mais, né, que já tenham passado por uma análise inicial, pode acontecer, como muitas vezes algumas das casas contratam a nossa empresa, para fazer o que a gente chama de due diligence mesmo, que é ir mais a fundo e às vezes até fazer uma visita, né? Enfim, um trabalho de campo para verificar se a atividade que aquele apostador alega ter, a atividade comercial dele, se ela existe ou não. Então, não é incomum que isso aconteça, que a casa de aposta conte também com, enfim, auxílio externo para fazer esse trabalho, né? Então, e isso tudo, né, de novo, pensando naquilo que eu falei no início, a abordagem baseada no risco, né? A casa de aposta que aceitou ter o risco de ter aquele usuário como cliente, mas quer fazer um trabalho mais aprofundado, quer ter um escrutínio mais profundo, justamente para ter certeza de que ela está lidando com, né, um apostador que tem uma atividade lícita e não alguém que eventualmente está sendo utilizado ali, como a gente chama aqui no Brasil do laranja, né? Ou uma empresa de fachada para esconder alguma atividade que não seja lícita. Então, esse trabalho é realizado fora do Brasil, não é todas as casas de aposta que fazem isso, mas nós conhecemos algumas que fazem, que têm esse cuidado e investem nisso, e eu vejo que isso, né, deve ser também uma tendência aqui no Brasil. Esperemos que seja no futuro e que isso, que vocês e as outras consultoras possam ajudar o mercado nesse sentido, né? Com Agradeço certeza. muito sua participação, sua presença Obrigado, e, bueno, sempre uma satisfação. em breve nos vemos outra vez, Ian. Muito obrigada. Obrigado.